cidade brasileira. Nunca fui É, presidente, cara. Eu nunca fui presidente. e visto historicamente como formação em cardiologia, também trabalhou na parte de medicina intensiva e agora é um modelo de hospitalista, não é isso? Tá bom. E Posso tocar o barco? vamos lá, vamos começar aí, falar Então, sobre um beleza. tema importantíssimo aí para todo mundo. Pessoal, boa noite. Tá? Peraí, acho que agora sim, né? Ops. Boa noite, eu sou Nilson, né, sou hospitalista do Hospital Primavera. Silas e Isabel me pediram para a gente conversar um pouco sobre transição do cuidado após alta da internação hospitalar, tá? O objetivo dessa discussão é a gente refletir dentro do que a gente faz e o que a gente pode fazer melhor nesse momento de transição. Eu vou tentar ser o menos conceitual possível, a gente vai tentar sempre trazer literatura, ter alguma discussão mais ampla. Eu pedi para as enfermeiras hospitalistas estarem presentes, para a gerente de enfermagem estar presente, pedi para o pessoal da equipe multi estar presente. É uma aula de medicina hospitalar, mas claro que a gente está aberto a inserções de todos e no sentido de contribuir e gerar um conhecimento mais multi possível, tá bem? Então vamos lá. Então a gente precisa começar definindo o que é transição do cuidado, certo? Então, assim, tudo que leva a uma transferência entre serviços de saúde se considera a transição, tá bem? Esse é o conceito do Coleman, um conceito bem antigo, já bem estabelecido com relação a isso. Então, assim, toda vez que o paciente ele sai de um nível essencial ou não para outro, de uma unidade do mesmo nível de complexidade para outra, de uma especialidade para outra, isso é transição. E essa transição do cuidado ela é muito importante para que a gente, no nosso meio hospitalar, né, direção do meio hospitalar, a gente não confunda a alta hospitalar com a transição do cuidado, tá? Por isso que eu trouxe esse outro conceito do gênero, porque a transição a alta hospitalar é um ato médico, enquanto que a transição é um processo muito maior, certo? São duas coisas interligadas, porque o objetivo de transitar, ele culmina dentro do ambiente hospitalar, ele culmina com a alta, mas ele não se encerra na alta, tá certo? Então são processos, precisa ter muito cuidado que a alta não é transição. A alta digamos, é um ato final de uma assistência desse paciente em algum momento, tá? No nosso caso, a alta hospitalar, ela é um ato médico que encerra o momento dele dentro do hospital, mas que ele automaticamente inicia um outro momento, que é o momento extra-hospitalar. Por isso que essa transição ela é tão importante. É muito importante a gente entender isso, certo? A alta é um ato, enquanto que a transição é um processo. Eles são interligados, e qual é o objetivo desse entendimento? Que eles dois estão interligados. É que o objetivo é qualificar o processo da deshospitalização. Quando você entende que esse paciente transita e tem alta, a deshospitalização está qualificada, entendendo que uma série de ações foram tomadas antes até esse momento da alta. E o objetivo é sempre garantir uma maior segurança para esse paciente, certo? Quando a gente começa a falar, e assim, eu tenho trazido muito esse ponto, a gente teve um momento de discussão com a equipe multi há um mês atrás, mais ou menos, e eu tenho trazido sempre esse slide para o nosso alinhamento institucional. A gente precisa entender que nós fazemos parte do centro, nós estamos na aulinha do Centro de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera, tá? Então, se eu faço parte da Rede Primavera, eu estou num ambiente de desenvolvimento da rede de momento de educação, né? De treinamento da Rede Primavera, eu preciso estar alinhado com o que a rede pede de mim. Então, a Rede Primavera, ela tem a missão de proporcionar uma agência médica hospitalar humanizada em uma estrutura moderna, com foco na segurança do paciente. A visão da rede é ser a referência em cuidar de pessoas. Eu estou fazendo muito questão de colocar isso. A gente não está falando de nem tratar pacientes. A visão da Rede Primavera não é tratar pacientes, mas sim cuidar de pessoas. E os valores que norteiam a rede são a ética, a segurança, a humanização, a sustentabilidade, trabalho em equipe, melhoria contínua. Então, é muito importante a gente sempre ter em mente que se eu pertenço
a uma instituição, se eu pertenço a uma rede, no caso da Rede Primavera, eu preciso estar institucionalmente alinhado com ela, tá? Isso é muito importante porque eu norteio a minha conduta, o meu pensamento, o meu desenvolvimento dentro do que a instituição, do que a rede, no caso, ela preconiza. Então, com base nisso, a gente vai desenvolver o nosso raciocínio de transição de cuidado. Primeira coisa, a gente precisa entender que, se eu estou falando de cuidar de pessoas, eu preciso entender que essa pessoa, no nosso caso, o cliente, paciente, tá? Ele tem visões, ele tem valores, ele tem desejos, ele tem expectativas, e que a gente precisa desenvolver uma entrega muito alinhada com isso, certo? Então, eu preciso, inclusive, demonstrar para ele qual é a visão e valores da nossa instituição, certo? Então, ó, você quer isso, mas a minha instituição tem isso, dessa forma a gente vai trabalhar para entregar dentro disso, dentro do que a gente pode, do que a gente enxerga de qualidade, algo que ele tenha, ao que você precise e que a gente possa oferecer. Isso é muito importante porque toda a visão do sentamento no paciente, ela vai levar a entender que é importante a gente tratar, mas que eu preciso compartilhar com esse paciente, com a família desse paciente, que a família dele e ele devem estar envolvidos no cuidado, inclusive tomando algumas decisões que possam ser tomadas, tá? Que a gente precisa ser transparente com relação ao processo que a gente está executando, inclusive a informação que é direito dele ter. Isso é muito importante porque isso traz para a gente um foco de que eu não vou tratar somente com base naquilo que eu acho importante, mas também naquilo que ele espera receber. Então, isso é muito importante a gente ter em mente no cuidado centrado do paciente. Bom, e quando a gente fala em transitar, já vi que está errado aqui alguns pontos, algumas imagens, mas vamos lá. Se a gente fala em transitar, a gente precisa entender que o que tem mais chance de dar certo. Nosso paciente, a gente quer que ele transite. Então, o que é que tem mais chance de dar certo? É a gente transitar esse paciente de algum jeito, e aí eu estou trazendo aquele passagem de bastão do atletismo, ou seja, tem várias formas de passar esse bastão, e a gente precisa saber como o médico da instituição, o paciente, o que ele pode receber, o que ele precisa, qual é a melhor forma. Então, esse bastão é passado adaptado ao meu método, ao método dele, a gente cria uma forma junto, e isso é mais importante do que de jeito algum, certo? É muito mais importante que a gente construa essa passagem de bastão focando no que eu posso dar e no que ele precisa receber, no que ele pode receber, e a gente tem que ter uma variável aí, que também é a nossa operadora de saúde, ou de jeito nenhum, tá? Por quê? A transição de cuidado, ela é estratégica. Ela faz parte do meu planejamento terapêutico, ela faz parte do que eu espero de desfecho para esse paciente. Então, lembrar sempre que a gente vai construir de uma forma personalizada, individualizada, mais próximo do que a gente pode oferecer de melhor, quando possível, é melhor do que deixar esse bastão cair ao longo do caminho. E aí, a primeira vez quando eu brinco com isso nas aulinhas, a gente tem para quem está procurando resposta, a gente tem duas formas de lidar. Tem respostas extremamente simples e podem ser extremamente erradas, tá? E a forma que eu acho que a gente precisa construir diante de problemas complexos. Que a forma pode ser complexa, a forma da resposta pode ser complexa, mas possivelmente ela é certa. Por quê? Porque nesse meio do caminho existe o conhecimento ali naquela instante, tá? Eu posso ser rápido, não usar conhecimento nenhum, ou eu posso usar o conhecimento suficiente e a gente construir ao longo do tempo, da jornada, uma resposta melhor. Então, eu acho que quem quiser resposta já pronta, fácil, eu acho que a gente vai ter que ser convidado aí para ver uma novela, porque a gente está construindo algo extremamente complexo, que é a transição de cuidado, e a gente precisa ir buscar na literatura e buscar no conhecimento a melhor forma de fazer isso. Bom, quando a gente fala então em transição, eu preciso entender que esse momento da passagem do paciente para fora do ambiente hospitalar, no nosso caso de transição de cuidado do paciente internado, ela envolve riscos, tá certo? E é muito importante que a gente entenda que os riscos da transição envolvem aumento de morbidade e mortalidade, eventos adversos,
atraso do tratamento desse paciente, que ele pode retornar à emergência, tá? E são internações ou não, seja, pela mesma causa ou não. A gente precisa ter muito cuidado, que eu posso gerar mais custo para esse paciente, digamos que ele precise, que eu repita exames que ele, por caso, tenha, pode ser custo, pode ser institucional, pode ser paciente, pode ser para fora. A gente precisa entender que a gente precisa prevenir internações que sejam, de fato, preveníveis e que, nessa transição, eu preciso estar muito atento a fazer uma entrega para esse paciente que não gere insatisfação e insegurança, tá? Então, a gente precisa entender que nem tudo que eu estou fazendo vai ter o desfecho ou entrega que eu quero. Eu posso fazer uma coisa que durante todo o tratamento tenha sido muito bem feito e a gente, na hora dessa transição, a gente perca uma grande oportunidade de fato, continuar esse tratamento desse paciente. Então, a gente precisa entender que esses riscos existem. E aí, então, quando a gente fala, isso aqui é um slide clássico, viu, do trabalho, tem teses usando esse slide, tem o NIH usa esse slide com várias línguas, e a gente tem que entender que a transição de cuidado é um ponto a outro, certo? E que para transitar de forma segura, tá, nessa ponte estaiada, eu preciso ter um planejamento adequado, a comunicação adequada, eu preciso organizar, ter clareza nessa organização do cuidado desse paciente. Eu preciso entender que muitas vezes eu preciso estar mais disponível do que eu planejo ou do que eu gostaria para individualizar esse tratamento para esse paciente. Existem situações que a gente precisa fazer isso. Medicamento é uma coisa que a gente precisa, a gente não pode deixar a gente não pode cansar de fazer as pessoas entenderem qual é a importância da segurança medicamentosa. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. A educar o paciente e sua família é muito importante com relação ao novo status de saúde dele ou as intervenções que ele precisa ter ou que ele sofreu. Muitos pacientes precisam de suporte social. A gente precisa entender que a gente pode antever, sim, até certo ponto, alguns eventos que podem acontecer e tem que deixar esse paciente ciente disso e auxiliar na tomada de decisão. A gente precisa entender que a gente vai ter que fazer a coordenação entre equipes, a minha equipe do ambiente hospitalar e a equipe externa desse paciente, que eu preciso ensinar esse paciente a monitorar sintomas de alerta, principalmente para ele, e que a gente vai ter que, na medida do possível, deixar ambulatorialmente esse paciente já cercado, porque se eu saio do nível de assistência hospitalar para o nível ambulatorial, eu preciso entender que isso aqui é um degrau, que eu preciso ser o mais próximo possível e amarrar todo esse contexto. E por que isso acontece, pessoal? Porque a gente sabe que a nossa população hoje, ela já é uma população que tem uma faixa etária mais avançada e tem mais comorbidade, e que na saída, possivelmente, esse paciente vai ser mais comórbido ainda, tá? Então, porque ele adoeceu. Então, no mínimo, ele inflamou, no mínimo, ele perdeu alguma funcionalidade, então ele já entra num status que a gente já precisa ter cuidado e ele vai sair num outro momento, de uma outra forma que a gente precisa alinhar da melhor forma possível para esse novo, o novo paciente que sai, tá bem? E aí, então, no pós-alta, eu preciso entender que eu preciso assegurar os cuidados pós-alta. Tudo que eu preciso fazer para esse paciente, né, no pós-alta hospitalar, isso tem que estar claro, tá? Para o paciente, para a família, para o cuidador. Tem que estar claro para para a operadora, muitas vezes. Aí tem que evitar danos para esse paciente, certo? Evitar os eventos adversos, principalmente, eu vou insistir nisso, por falha de medicação. Esses autores eles trazem muito essa importância das falhas medicamentosas, e eu vou mostrar um pouquinho no decorrer da nossa conversa. E que a gente tem que evitar ou diminuir a internação. Por quê? Se eu estou afirmando que esse paciente entra com um status e ele sai com o status mais abalado, imagine agora esse paciente retorna para esse ponto aqui do início da ponte. Ele vai sair com mais debilidade ainda. Então, isso tem um custo para esse paciente físico, emocional, a gente tem um custo social, a gente tem um custo econômico, e a gente tem um custo, muitas vezes, funcional, que esse paciente pode não recuperar. Então, a gente precisa entender que o esforço de não reinternar, ele precisa existir. Particularmente, eu acho, estava discutindo isso hoje no hospital, eu acho que a gente precisa entender reinternação como evento adverso, da mesma forma, usando a mesma metodologia que a gente usa, certo? Para analisar outros eventos internos nossos.
porque eu vou precisar de um momento de interação com a equipe que estava cuidando desse paciente, vou precisar perguntar o que aconteceu, porque se eu planejo tudo, se eu tenho uma melhora clínica, se eu defino que o status desse paciente é um status de alta e algo acontece que ele volta, eu preciso entender para melhorar o meu processo, melhorar o processo do meu fornecedor, tá bem? O que a gente precisa entender é o seguinte: a gente tem um foco muito grande no tratamento desse paciente. O paciente é admitido, a gente quer que ele entre no hospital e a gente tem tempo, a gente reduz o tempo no pronto-socorro, a gente reduz o tempo, quer reduzir cada vez mais o tempo da transição desse paciente no pronto-socorro, a gente quer muitas vezes aumentar a taxa de internação, eu quero fazer um tratamento eficiente, dentro do que ele precisa, moderno, mas eu esqueço que se tudo isso é feito da forma mais ágil e eu não consigo manter isso no fluxo de alta, todo esse processo a gente pode impactar em mais tempo internado, mais evento, mais risco, e a gente precisa voltar alguns passos nesse tratamento. Isso é muito ruim. Esse gráfico são do Advisory Board, que tem coisas muito interessantes a esse respeito. A gente precisa entender que toda vez que eu retardo uma alta, no momento que esse paciente está pronto, eu começo então a ter um tempo desnecessário, e esse tempo desnecessário significa custo, esse tempo desnecessário significa exposição e risco, tá? Então eu preciso entender que essa alta ela tem que ser puxada cada vez mais para um momento mais interno aqui dentro. E o que acontece se eu tenho uma melhoria do processo de alta, certo? Eu preciso entender que quando eu faço isso, eu gero leitos dentro do hospital, tá? Esse gráfico é muito interessante, também é do storyboard, que ele faz o cálculo de 0,25 dia, ou seja, 6 horas, certo? Um quarto de dia. Se eu reduzo no paciente, num leito, no hospital, perdão, de 200 leitos, um quarto de dia, 6 horas, eu tenho aí ganho virtual de 8 leitos. Quando isso aumenta proporcionalmente, e se eu chego digamos, no mesmo exemplo de 200 leitos, a um dia e meio, eu tenho mais de 30 leitos virtuais criados nesse hospital, considerando essa média de 5,2 dias, que é uma média completamente executível hoje na nossa média de tempo do internamento, com a taxa de ocupação de 85%. E aí, então, um exercíciozinho para uma realidade nossa de aproximadamente 150 leitos de enfermaria, se eu tenho uma redução de 6 horas nesse tempo de alta desse paciente, de transição desse paciente para casa, eu ganho virtualmente 6 leitos nos meus leitos do hospital, tá bem? Então, isso não é pouco, tá, pessoal? Isso é muito, porque toda vez que eu virtualizo esse hospital, esse incremento de leito, sem aumentar mão de obra, sem aumentar desperdício, sem aumentar custo com ar-condicionado, ou seja, são custos fixos desse leito virtual, eu tenho realmente um ganho de eficiência desse processo de admissão. E a gente precisa entender que a gente tem potenciais barreiras para uma alta, certo? A gente precisa reconhecer que tem uma barreira médica nisso, certo? A barreira médica, ela tem relação com o próprio, desde de conhecimento técnico, a conhecimento, a forma de lidar, forma de expressar, comunicar, de conduzir esse plano terapêutico. E o mais importante, esse médico precisa ser visto para que ele seja desenvolvido. É isso que a gente precisa entender isso como uma entrega importante. Eu posso ter barreiras da família, problemas estruturais, dificuldade de cuidar dessa pessoa, tendo dificuldades com as operadoras, e, claro, a condição clínica desse paciente, ela vai contar muito para isso, mas eu preciso entender também que muito dessa condição clínica, ela também pode ser impactada pela segurança, pelo conhecimento desse paciente, tá? Então, essas barreiras estão muito bem claras. Tem barreiras que são praticamente preveníveis, a questão técnica é uma delas, a questão de operador é uma delas, e família e paciente, eu diria que são as variáveis mais inconstantes que a gente precisa lidar dentro do ambiente hospitalar e que a gente precisa ter atento e plano de ação para isso. Fiz questão de trazer alguns slides na apresentação do Einstein, bem público na internet, então assim não tem nenhum problema, para a gente, enquanto medicina hospitalar, se reconhecer em várias etapas do que o melhor hospital
do país faz, um dos melhores, com certeza os melhores da América Latina, os melhores das Américas, com certeza, faz. Tá? Então, nós discutimos já plano de alta, nós já discutimos em relação à reconstrução medicamentosa, nós já fazemos sumário de alta, nós já nos preocupamos com essa instrução para a família. A gente ainda não pensa, na minha opinião, no checklist de alta adequado. E a gente precisa entender que são passos importantes, tá, pessoal? Porque quanto mais precocemente iniciado esse planejamento, eu tenho mais chance de eu reduzir esse tempo de paciente internado, de articular os serviços e ter uma entrega no pós-alta mais adequada. E é importante que eu diminua o tempo de internação, diminua a readmissão e aumente a satisfação desse paciente. No plano de alta nosso, a gente já faz muito dessas ações, a data de alta, objetivos e metas do tratamento. A gente já discute problemas ativos, muito, inclusive, nas visitas multidisciplinares, que a gente tem o plano de ação focado em problema ativo. Sempre é muito importante a gente trazer o conceito de problema ativo. No frigir dos ovos, o problema ativo é aquilo que faz o paciente precisar da estrutura hospitalar, tá? Por que esse paciente está no hospital que ele não pode estar em casa? Isso é problema ativo, tá bem? Problema ativo não é diagnóstico, problema ativo é algo que eu preciso resolver em um hospital. Fora disso, eu já posso pensar nesse paciente e ir para casa. A gente planeja muitas necessidades desse paciente, a gente se preocupa com a educação e treinamento, e aí a gente precisa entender que esse cenário da direita é um cenário que eu preciso lidar com ele, tá? Que se eu não tiver uma informação adequada, eu vou ter um paciente que não sabe de data de alta, e aí nem o horário da alta, uma coisa que a gente discute muito, nem data nem horário de alta. A gente tem uma porcentagem, isso aqui são dados que a apresentação do Einstein traz, tá certo? Pacientes com dificuldade em reconhecer seus próprios sintomas, pacientes que não têm uma orientação adequada, pacientes que têm uma orientação adequada em torno de 30%, certo? Então, na minha opinião, a gente precisa entender que a gente tem ainda que melhorar a nossa visão do planejamento das necessidades pós-alta desse paciente, de uma forma que ela fique descrita e acessível para esse paciente e sua família, e o acompanhamento de alguns fatores que podem impactar na alta: dor, risco nutricional e polifarmácia. Isso é uma coisa que a gente está construindo, eu sei que a gente está construindo isso, tá certo, mas são pontos que eu sinalizei que eu acho que vale a pena discutir formas de melhoria. Por quê? Porque esse quadro da esquerda se relaciona com o da direita, e a gente pode ter um paciente que, quando ele diz assim, está tudo pronto, está com cuidado domiciliar autorizado, vai deshospitalizar, o paciente está inseguro, não sabe ainda muito sobre o quadro dele e o que ele tem que fazer. No nosso sumário de alta, eu considero um sumário que a gente está evoluindo muito rápido no que a gente está colocando nesse sumário de alta. Isso é muito importante porque eu preciso entender que o sumário de alta ele não tem que constar aquilo que eu acho importante, mas eu preciso focar no paciente aquilo que é importante para o paciente. A gente precisa entender isso. O sumário de alta não é somente de médico para médico. O sumário de alta é uma informação que o paciente leva também para ele, tá? Então, essa necessidade do paciente e o que é importante para ele, as definições que ele tomou, por exemplo, durante a internação, a gente precisa ter disponibilizado no sumário de alta. Por quê? Perdão. O acompanhamento pós-alta é algo que a gente ainda precisa melhorar. Uma das coisas que a gente vai discutir mais um pouquinho é, por exemplo, o ambulatório de alta, que a gente precisa ter, viabilizar de alguma forma. O paciente às vezes sai sem saber que tem exames pendentes ainda, e não saber disso significa que ele não vai buscar o resultado, o médico acompanhando não vai ter uma ação lá fora, e muitas vezes vai fazer um novo pedido, e muitas vezes esses exames são exames invasivos, ou com algum custo para esse paciente, isso não é uma qualidade assistencial adequada. E o que ele pode e o que não pode fazer. Isso também é uma coisa muito importante, e a gente precisa discutir isso muitas vezes com a equipe cirúrgica, né? Qual é a hora dele fazer o quê? E a gente, como hospitalista, a gente precisa, o Marcelo usou uma expressão muito interessante esses dias, a gente tem que fazer acontecer, né? Então, às vezes, a informação não está clara, a gente precisa buscar com o cirurgião e responsabilizá-lo cada vez mais por deixar isso claro para o paciente e para a equipe. E por que a gente precisa entender que o sumário de alta é tão importante, minha gente? Porque assim, o paciente sai do hospital em um novo status funcional e cognitivo. Então,
possivelmente, as necessidades que o trouxeram ao hospital antes dele adoecer são novas agora, tá? E essas são novas e que podem passar por informações muito estratégicas para essa continuação desse cuidado, inclusive para quem vai acompanhá-lo. E medicação é uma coisa que, volto a dizer, a gente precisa entender que não é simples a polifarmácia do paciente pós-alta. Bom, uma coisa que a gente precisa realmente checar, fazer, que é importante, que eu acho, é checar realmente se o que a gente planejou, se o que a gente executou, de fato, está adequado, certo? Então, o estado clínico desse paciente, de fato, tem condição, está condizente com a alta dele. Eu consegui reverter aquele problema ativo que o fazia estar internado, certo? Eu preciso entender se é o momento, de fato, dele, ou, às vezes, esperar é importante, ou, no meu próximo paciente que eu tiver dessa mesma forma, talvez eu possa ser um pouco mais ágil. Eu posso fazer uma análise minha e entregar mais rapidamente aquilo que ele precisa. Eu percebo que a gente tem informações de exame complementar chegando mais rápido a meus pacientes, isso é excelente, inclusive impressos. E a gente tem outras formas, assim, de QR Code, enfim, dar isso para ele, é muito importante. A educação do paciente, a gente já foca isso, a gente precisa melhorar, a gente pode melhorar ainda um pouco na qualidade da informação, mas isso faz parte muito do que a gente faz. E o acompanhamento, mais uma vez, o acompanhamento pós-alta, eu acho que é uma coisa com a data marcada, que dá segurança, você sabe para quem, onde, quando você vai retornar. Telefones que ele pode usar para tirar dúvida, é uma coisa que a gente também precisa entender que a gente pode progredir nisso, tá certo? E explicação, né, minha gente? Precisa entender que não é somente o papel entregue, é um papel explicado e que a gente saiba que esse paciente compreendeu, tá? Então, por que eu trouxe esses dados bem com essa apresentação, minha gente? Porque, assim, é muito importante para nós, como hospitalistas, para nós, como equipe multi, para nós, como coordenador de serviço, entendemos que a gente já faz algo muito bom, muito alinhado com os melhores hospitais do Brasil, eu não tenho dúvida disso. Mas, como tudo, nós podemos sempre melhorar. E nós podemos fazer algo muito melhor do que simplesmente botar esse paciente para casa ou para a rua numa forma insegura, tá? Isso, infelizmente, não é incomum lá no sistema de saúde americano, tá? Bom, e por que eu trouxe, então, um dado, pessoal, da OCDE, tá? O OCDE é uma organização de desenvolvimento econômico, né, que o Brasil tenta fazer parte desde há alguns anos, se não me engano, uns 2 ou 3 anos tentando fazer parte. E veja, por que a Organização de Desenvolvimento Econômico ela está trazendo pontos de cuidados, de benchmark de segurança do paciente em ambiente hospitalar, certo? Isso é muito importante que a gente entenda. Veja, quando a gente traz, então, essa pirâmide aqui de pontos chaves do paciente, de segurança do paciente, a gente precisa ver que a base é a cultura de segurança e a liderança, tá? Isso é muito do DNA, digamos, do hospitalista, e se não for, tem que ser. A gente utiliza a estrutura de informação e aí a própria infraestrutura técnica, tecnológica, o capital humano da instituição ele precisa ser muito bem alinhado com isso. A governança, que a gente tem discutido muito sobre governança, ela forma essa base intermediária do cuidado e o paciente está em cima dessa pirâmide como base, tendo como base toda essa articulação de cuidado com ele. E o paciente ele tem que estar empoderado, sim, daquilo que ele pode decidir, daquilo que ele precisa ter informação para decidir, e ele tem que ser ouvido, certo? Então, essa é a base dos elementos chaves. E porque, assim, claramente esse material deixa claro, isso tem impacto populacional, tem impacto econômico, e, pasmem, certo? Isso não é ainda, em todos esses países que fazem parte da OCDE, você vê que você tem uma faixa aí de 50%, 60%, 70% de conformidade. No gráfico da esquerda, nós já fazemos parte ainda, por isso o Brasil não está, tá, né, gente? Mas a gente precisa entender que esse é o próximo momento nosso. O Brasil vai fazer parte da OCDE e aí a gente vai estar sendo comparado, não somente agora aos melhores hospitais do país, mas também com países fora
do eixo que a gente está acostumado a comparar, tá bem? Então, a gente vê que tem muitos países ainda com entregas ainda medianas, ou, né, que podem melhorar bastante, e países bem grandes, bem desenvolvidos, como Espanha, como aqui a gente tem o exemplo de Israel, um país que a gente vê que tem uma tecnologia grande, mas que ainda tem dificuldade em coisas como a transição de cuidado em ambientes de saúde. Então, eu faço questão de dizer isso, que a gente não só pode melhorar, a gente vai precisar melhorar, e não é somente para ser comparado no ambiente local, estadual, nacional, a gente vai ser comparado em breve ao ambiente de países do mundo, e, sinceramente, eu acho que isso é um caminho muito interessante de melhora de entrega de valor. Bom, o que é que a gente precisa entender, minha gente? Comunicação é uma das coisas que a gente precisa melhorar muito na transição do cuidado, certo? Isso aqui é um trabalho do JAMA 2007, perdão, que traz que a comunicação ainda é muito falha, né? Entre próprios médicos, entre uma rede e outra, perdão, um nível assistencial e outra, ou entre médicos que alinham o cuidado, certo? Nesse trabalho, já relativamente antigo, mas que a gente vê que, se a gente for ver na nossa realidade, quantos médicos a gente entra em contato, quantos médicos a gente alinha um paciente que vai transitar. Estou falando de transição de alta, tá, pessoal? Transição para fora do hospital. A gente desenvolve muito a comunicação interna dentro do ambiente institucional, mas essa transição a gente desenvolve pouco ainda, então possivelmente esses dados nossos são corretos. E a gente tem um sumário de alta na primeira consulta, ou seja, entregue, informado ao médico que vai continuar esse tratamento, que não ultrapassa 35%, 40% dessa informação. Então a gente fez tudo certo ali dentro, mas às vezes a gente esquece de dizer assim, olha, isso aqui é importante você levar para a sua próxima consulta, você tem uma cópia em todas as consultas, todos os médicos que vão atender. Isso são dados que a gente precisa lidar e a gente precisa transformar essa realidade. E aí a gente sai de um trabalho de 2007 para um trabalho de 2024, publicado no Journal of Hospital Medicine, da Sociedade Americana de Medicina Hospitalar, que, veja que interessante, certo? Quais são as necessidades pós-alta desses pacientes? Isso foi por mensagem de texto, tá certo? Esse paciente na alta, ele tinha um trabalho pequeno de 400 pacientes, com essa média de idade, de 62 anos, mas ele recebia um número de telefone que ele podia mandar mensagem de texto para perguntar, tirar dúvidas. E a gente vê que dos 405 pacientes, 63 pacientes, ou seja, 27% dos pacientes, tinham dúvida sobre gerenciamento de sintomas pós-alta, tá? E essa dúvida ocorreu em praticamente 2 ou 3 dias pós-alta, tá? Então, o paciente ele teve alta, teve algum sintoma e ele estava na dúvida, certo? A dúvida sobre o acompanhamento monitorial, quando, com quem, onde. Dúvidas sobre a necessidade de medicação. Veja, em 10 dias, praticamente 3 dias depois, ele já tem dúvida sobre alguma coisa. E aí a pergunta é sempre, como ficam os nossos pacientes? Nossos pacientes não têm dúvidas? A gente pode melhorar usando simples mensagem de texto? Como que a gente reestrutura isso no pós-alta para que essa dúvida chegue ao local certo, ao médico certo, e a gente corrija isso? É uma possibilidade que a gente precisa fazer como entrega, tá certo? E olha que interessante, 14% desses pacientes tinham dúvida de coordenação de cuidado. Meu fono é para ir para o fono agora, não é para o físio e fono vão discutir, e isso é muito importante, porque a multidisciplinaridade ela precisa ser mantida na recuperação desse paciente, tá bem? E aí a gente precisa entender que existem técnicas, né, pessoal, de comunicação que a gente precisa melhorar, na comunicação ser mais efetiva. O Team Steps é uma estratégia não da FDA, do Healthcare, lá, Quality Research, lá dos Estados Unidos também, e que ele tem a forma de comunicação que chama alça fechada, que é o call-out, o check-back, o teach-back, e que é muito importante a gente entender, não vamos demorar sobre isso, mas é muito importante a gente pensar no teach-back como saber de fato se o paciente entendeu aquilo que você colocou para ele, tá certo? Você de fato explicou aquilo que é importante para esse paciente, você de fato sabe que ele entendeu. Uma coisa é você explicar,
Como você sabe que ele entendeu? Quem se preocupa se ele entendeu? Se a gente tá falando de cuidado centrado no paciente, é importantíssimo, é estratégico saber se ele entendeu, tá? Então, essa técnica de feedback é simplesmente assim, me explique agora o que eu falei para você, tá bem? Então, ela vai explicar com as palavras dela, coisas que você explicou e você sabe que ele precisa saber. Isso fala para o familiar, para o cuidador, etc. Então, técnicas de comunicação alça fechada são extremamente importantes e a gente precisa melhorar nisso, porque o volume de informação do paciente na alta, ele é muito grande, mas é volume de informação. Você não sabe se de fato teve aprendizado e entendimento. Então a gente está falando de educar, não é só informar, tá bem? E por que que isso tudo é importante, pessoal? Porque readmissão é um problema, tá bem? O paciente que é readmitido, principalmente nos primeiros 7 dias pós-alta, ele tem um risco muito grande, certo? Isso aqui é um trabalho daqui do Brasil, certo? Feito lá em Porto Alegre, o André Wagner aí sim, Silas é o ex-presidente da Sociedade Brasileira, tá bem? E aí sim, a mortalidade do paciente que quando reinterna nos primeiros 7 dias, ela é maior do que após esse período. Então é um período muito importante e que normalmente os pacientes que reinternam nesses 7 dias, eles já internaram por falha de transição, tá? Nos primeiros 30 dias, isso pode ser contado, nosso N é medido, de medicina hospitalar é medido em 30 dias, mas esses 7 dias quase você pode cravar que houve uma falha de transição aí. E com a mortalidade alta, então é algo que a gente precisa se preocupar muito nesses pacientes que internam precocemente, tá? Dados do Medicare dos Estados Unidos de 2014. Imagine, você tem lá nos Estados Unidos Medicare 20% de internação e readmissão em 30 dias, 34% em 90 dias. Ele traz o perfil clínico desses pacientes, 70% das internações são clínicos, e a gente já sabe que são de probabilidade de internar pacientes com insuficiência cardíaca, psiquiatria, cirurgia vascular recente, DPOC, pneumonia, tá? Isso parece muito com a nossa população, tá? Quem está na assistência sabe disso. E aí a gente traz um trabalho também de 2014 que traz muito essa relação do evento adverso de medicação. Silas, Ana, qualquer coisa que eu estiver passando tempo, vocês me falam, tá? Então, assim, medicação é um evento muito importante. Esse trabalho eu considerei assim, muito interessante trazer para vocês, porque assim, ele estudou 10 milhões de pacientes que reinternaram durante 6 meses, pacientes acima dos 18 anos, tá? Em 6 meses em 2014, tá? Internação não eletiva. A, o, a mais frequente, a causa foi a causa de internação mais frequente, perdão, nos é mais frequente a internar por efeito adverso nos primeiros 30 dias, tá? Então, veja, 10 milhões de pacientes internados nos primeiros 6 meses por efeitos adversos da medicação, tá? Mais graves, menos graves, com maior complicação ou não, mas isso acontece, né, na população deles. E isso traz o que para a gente? Que é muito importante a gente vigiar essa medicação pós-alta e e na transição do cuidado é muito importante. E assim, isso é uma coisa que eu tenho trazido, tenho discutido muito com a farmácia, que qual é o conhecimento que esse paciente leva? Não é como ele usa a medicação, mas efeito colateral, posologia, horário, a interação medicamentosa. Isso tudo a gente precisa deixar claro para esse paciente e para sua família, porque esse paciente tem grande chance de internar por um efeito adverso de medicação, tá? Esses dois trabalhos são de 2011 e 2012, que falam sobre quais as estratégias que a gente tem que fazer, então, para reduzir a reinternação, certo? E aí, então, os dois trazem basicamente o mesmo olhar, tá? Educação do paciente, planejamento de alta, reconciliação medicamentosa como intervenção pré-alta e pós-alta, comunicação com a equipe, certo? O tempo certo desse paciente voltar para seguir, né? A segmento clínico desse paciente e algo que a gente precisa muito pensar, que é uma busca ativa desse paciente, que na época, então, são trabalho de 2012, eram feitos por chamada telefônica, tá? Por que é importante a gente ver isso, saber disso? Porque isso é uma forma esse follow-up, ele mede o nosso cuidado.
Ele mede aqui se aquelas informações que eu dei do meu planejamento ele foi de fato efetivo, cumprido, no que é que eu, como médico, preciso melhorar, no que é que a equipe precisa melhorar, no que é que a minha equipe multi precisa melhorar, tá? Se eu não meço, eu não modifico. Se eu não meço, eu não educo, tá? E uma coisa muito interessante, a consulta pós-alta, né? Dentro desses trabalhos, extremamente traz informação sobre isso. Mas tem um detalhe muito, muito interessante. Esse trabalho de 2011 2012 traz trabalhos muito antigos, tá? Muito antigos, e que ao longo dos anos esses trabalhos foram modificando sobre a importância dessa consulta pós-alta, certo? Então, a gente precisa entender que esses pontos eles são muito importantes, são estratégicos para a redução de readmissão em 30 dias. Bom, e aí então a gente precisa entender que além de eu dar toda essa informação, promover esse conhecimento, promover essa educação, eu preciso saber da minha população quem tem mais chance de retornar, tá? Quem tem mais chance? De todos os pacientes que eu atendo, quem tem mais chance de retornar? Porque esse paciente eu preciso ter um olhar específico, eu preciso ter um olhar diferenciado para esse paciente, certo? Porque os nossos pacientes não são iguais. E aí, então, eu trouxe um velho conhecido nosso, velho porque a gente já lida com ele desde 2019, de forma mais consistente desde 2021, 20 ou 21, que é o índice de comorbidade de Charlson, que a gente usa no nosso dia a dia. Por isso que eu fiz questão de fazer essa revisão focada no Charlson, tá? Então, a gente fala desse número cabalístico de um Charlson maior ou igual a 5, tá? E a gente vê que nesse segmento desses pacientes, na internação de 90 dias, o Charlson maior ou igual a 5, certo? Ele tem uma razão ajustada de 6 vezes chance desse paciente internar, tá? Um trabalho feito com pacientes cirúrgicos, 3.900 pacientes cirúrgicos, 72 anos de média de idade, certo? Então, veja, o Charlson, de fato, é uma ferramenta poderosa para paciente cirúrgico. Cada vez mais a gente está lidando com pacientes com indicação de colocação de TAV nesses pacientes, certo? E a gente teve que a curva de sobrevida do paciente com Charlson maior que 7, se trabalhos outros Charlson maior que 7, ele tem uma perda de sobrevida aqui de 50% em 3 anos, praticamente, certo? Então, assim, a gente tem que, os pacientes nossos com Charlson maior igual a 7, será que nossos pacientes que a gente está indicando TAV tem isso? Como que a gente lida com esses pacientes no pós-alta? Isso é uma sinalização de que eu preciso entender que esse paciente ele precisa ser, não estou dizendo que a gente não vai indicar, mas que ele precisa ser melhor acompanhado, qual o tempo, qual é a estratégia desse paciente, tá? E aí eu trouxe, pessoal, dados nossos, certo? Que a gente traz, que a gente está estudando, nosso time de atuação discute esses dados, e hoje saiu uma publicação nossa, tá? Crislane está aí, deve estar online, então a gente trouxe uma publicação, saiu uma publicação com dados do nosso time de atuação clínica, e eu trouxe para vocês entenderem, tá? O que é que a gente está lidando. Então, como é que estamos nós? Como é que está o nosso Charlson? Quando a gente pega os dados de acionamento TRR, a gente tem a incidência de Charlson maior ou igual a 5 aumentando ano a ano. Ora, se eu sei que o Charlson maior ou igual a 5 é um paciente que tem tanto risco de evolução desfavorável internado, assim como um paciente em ambiente externo, eu preciso entender que eu preciso mudar ano a ano a forma de assistir e lidar com esse paciente, tá? E então esse trabalho traz aqui então como se comporta esse Charlson maior ou igual a 5, né? Nos pacientes clínicos, certo? Qual a causa de mortalidade geral, mortalidade cardiovascular e reabilitação, tá bem? Então, quanto maior o nosso Charlson, e olha o Charlson 5 aqui apontando, certo? Eu tenho uma mortalidade maior, tenho mortalidade maior, tenho um risco de mortalidade cardiovascular aumentado e uma readmissão também aumentada, certo? Então, eu preciso entender que o Charlson é um marcador que a gente já usa, tem, mede e a gente precisa usar. Tá? A gente já usa dentro do ambiente de pesquisa, mas eu preciso usar como ferramenta clínica. Tá? Esse dado está disponível para todos na medicina hospitalar, assim como
para a equipe multi, a gente pode ter acesso a tudo isso aí, certo? O que me chama a atenção aqui são nossos dados, aqueles mesmos dados que eu mostrei para vocês, mas quando é distribuído por faixa etária, tá? A gente fez 3 cortes, menor que 64 anos, até 80 anos e acima de 81 anos. O comportamento do nosso Charles, da nossa população, com o Charles Mark 5, tá? Acima de 80 anos, ele está progredindo, então a tendência de subir. Não é isso que me chama a atenção. O que chamou a atenção foi isso aqui, ó. É na nossa população menor que 64 anos fazendo um movimento de tendência de elevação também. Então, esse paciente que hoje tem menos de 64, daqui a 2, 3, 5 anos, ele mudará de curva, mudará de faixa. Daqui a 10 anos, 15 anos, mudará novamente. Como que a gente está preparado para ele? O que será essa curva mais adiante? Então, a gente tem uma necessidade de adaptação atual, e assim como uma necessidade de adaptação sinalizando para o futuro, a gente vai precisar ter outras adaptações a partir daí. O Charlson, ele é um conjunto de 14 doenças que ele gera um score. Tá? Esse score 5 é um score de 14 doenças que monitora. Então, trouxe 2 doenças que ele monitora, que são, por exemplo, insuficiência cardíaca. A gente tem uma incidência de insuficiência cardíaca medido, sinalizado pelo Charlson, aumentando também ano a ano. Não quer dizer que seja problema ativo, tá, pessoal? Ele pode estar compensado, ele ter essa doença compensada, ele pontuando o Charlson. Então, ele não internou por dispneia, por IC, não, descompensada não. Ele pode ter internado por uma ITU e não ter sintoma nenhum, mas é importante eu medir isso. Por quê? Porque eu preciso saber qual é o perfil clínico desse paciente nosso. E aí o que acontece? Repara que, mais uma vez, o Charlson se relacionando com readmissão em 6 meses no paciente com insuficiência cardíaca. O Charlson maior que 6, ele quase dobra a probabilidade de reinternação por qualquer causa, tá, pessoal? Infecção, trauma, queda, etc., em pacientes com insuficiência cardíaca, é isso que esse dado de 2023 traz. Então, eu preciso agora não só, por que é isso importante? Eu preciso não só entender que o Charlson existe, mas eu preciso trazer para a nossa população. Se esse paciente tem insuficiência cardíaca, será que ele está orientado? O que é que eu posso... eu preciso olhar alguma medicação que está distoante de um ajuste adequado de medicação para esse paciente conhecer. Esse dado é nosso também de pacientes com diabetes. O diabetes não complicado cai ano a ano e o diabetes complicado sobe ano a ano, certo, pessoal? Isso é o que esse gráfico mostra, a curva de tendência de comorbidade. Não quer dizer que ele internou por uma descompensação do diabetes. E a gente tem que, nesse trabalho, que a desglicemia e a associação com o Charlson, mais uma vez o Charlson desmembrado nas múltiplas doenças que ele aborda, ele tem uma relação com a piora como é que se diz? Piora de evolução do paciente internado. Então, eu tenho diabetes associado ao paciente com insuficiência cardíaca, doença vascular periférica, a DPOC, a doença renal, como esse paciente se comporta de forma mais desfavorável. Então, meu paciente que tem lesão em órgão, diabetes com complicação, alguma complicação, às vezes é só a enteropatia, eu busquei mais alguma coisa, eu busquei ver como está essa função renal, busquei ver se esse paciente tem mais alguma doença que eu preciso otimizar. Por quê? Porque a evolução dele dentro do ambiente hospitalar vai determinar também, provavelmente, a evolução dele pós-alta. Então é muito importante a gente focar. Esse olhar, a gente seria uma melhoria muito interessante para nós. Claro que a gente não vai começar com todos ao mesmo tempo, mas começar por algum e a gente otimizar esse cuidado seria extremamente, otimizar e medir, seria extremamente interessante, tá? Eu tenho né? Isso aqui é um dever de casa para as enfermeiras hospitalistas, quando a gente fala de Red and Green Bad Days, tá? Eu deixei o endereço do YouTube, é um videozinho de uns 15 minutos, acho que não chega a isso, trazendo essa questão de Green Days e Bad Days, e quer dizer o seguinte, Green Day é o dia que esse paciente ele está no hospital, é importante para ele, porque eu vou fazer algo que vai modificar a doença dele. O Red Day é o dia que esse paciente não deveria estar no hospital, tá? É um dia sem valor para esse paciente. E se é um dia sem valor, eu tenho aumento de risco e aí claramente custos sem maiores benefícios, certo? Então, eu vou dar mais risco do que benefício, tá? Para esse paciente. Por que é importante medir isso?
porque esse é um dado de eficiência, tá? É um dado que eu vou dizer para o quanto eu estou gastando de dias do paciente internado no nosso meio, sem ter uma entrega de valor para ele. Isso é muito importante para nós nos medirmos, certo, pessoal? E assim, quando eu falo nós instituição. Eu falo nós, gestão de alta, eu falo nós, núcleo de internamento, eu falo nós, a medicina hospitalar, equipe multi. A gente vai ter que sentar, uma vez que a gente tem esses números, a gente vai ter que sentar e fazer uma reflexão. Onde é que eu estou errando? Plano de ação daqui para frente, como é que a gente vai gerar uma ação melhor? Isso é medicina hospitalar, mas a gente precisa entender disso. A gente precisa se debruçar claramente sobre a viabilidade econômica do ambulatório pós-alta. A gente hoje já tem quem faça, o Rodrigo já se dispôs a fazer, o Yuri já se dispôs a fazer, tem tempo para isso, e a gente precisa entender que é muito importante que a gente viabilize o nosso ambulatório de retorno. Por quê? Porque a gente vai ter como cuidar de coisas específicas desses pacientes que de outra forma ele teria que estar dentro do ambiente hospitalar, tá? Então, a gente vai ter que estudar se essa viabilidade econômica no nosso meio ela existe ou não, e gerar essa estratégia, tá? Então, o que é que a gente precisa entender? Vamos lá. Uma coisa que está acontecendo muito pós-alta, certo? Discutindo muito, isso é mais um artigo da Jornal de Medicina Hospitalar da Sociedade Americana, é que o hospitalista ele já passa a ser uma referência extra-hospitalar, tá? Por quê? Porque ele tem a capacidade de desenvolver essas skills necessárias no ambiente hospitalar. E skill que eu estou falando, tanto hard quanto soft skills, ou seja, técnicos quanto não técnicos, né, de relacionamento, de resolução de problema, de escuta, comunicação. Então, isso já está experimentado. Então, a pergunta condutora é: esse mesmo hospitalista, ele consegue desenvolver uma equipe fora, tá? Então, ele vai trabalhar fora do hospital? Pode ser que sim ou que não, mas ele pode ser a referência dessa equipe tanto no pós-alta do seu paciente, como no desenvolvimento de outras skills na equipe domiciliar, da equipe fora do ambiente hospitalar? Então, essa é a pergunta. Esse é o momento que a medicina hospitalar está saindo do contexto hospitalar. Né? Não sei como vai ficar o nome, tá, pessoal? Mas, de fato, o hospitalista está saindo do seu ambiente hospitalar de conforto, inclusive, tá? Por último, esse é o slide que que eu achei muito interessante esse trabalho, tá certo? É um trabalho que ele compara o co-manejo de pacientes oncológicos em domicílio, tá bem, pessoal, em domicílio. Então, assim, um hospitalista e um oncologista, como é que chama? Manejando esse paciente interno no hospital e fora do hospital, tá certo? Então, a gente está entendendo que esse paciente ele pode ser tratado no domicílio, tá? Então ele traz esse 1.000 pacientes fora e 500 pacientes dentro do hospital, e a gente tem uma redução de eventos desfavoráveis em pacientes em casa. Redução de evento, redução de tempo de internação, redução de acionamento de TRR do time de emergência, tá? No paciente em casa. Ora, por que o paciente em casa tem menos acionamento? Tá? E aí, surpreendentemente, o que é que esse trabalho descreve? Um trabalho coreano, esse trabalho é um trabalho do sistema de saúde que tem muita organização e também recursos. A resposta mais rápida, sinais e sintomas fora do ambiente hospitalar. A gente teve uma cooperação de oncologia e hospitalista melhor, tá? E aí conseguiu deixar o oncologista fazendo aquilo que ele faz melhor, que é o foco no ambiente ambulatorial e no tratamento desse paciente, enquanto que o hospitalista está conduzindo esse paciente de forma sistêmica. Várias doenças, várias complexidades, gerenciando a equipe, fazendo isso fora. Então, o hospital não foi melhor porque, por isso, os papéis ficaram mais definidos em ambiente fora desse ambiente hospitalar. Claro, isso é produzido para dentro, evidentemente, porque a gente está falando de comunicação lá atrás. Mas é muito interessante você ter a complexidade do paciente oncológico em casa, tendo uma resposta melhor. Então, por último, pessoal, eu queria só relembrar esses pontos importantes e a gente pode conversar um pouco sobre isso. Na minha opinião,
que eu gostaria que vocês levassem de takeaway para casa, de pontos importantes que precisam ser levados. O centramento do paciente do cuidado melhora a entrega e a experiência desse paciente, reduz eventos, reinternações e custos. A gente está diante de um limiar, de uma redefinição de modelo de financiamento da saúde, que isso vai ter cada vez mais valor e mais importância. A gente pode, tá? Aí eu falo como hospitalista da Rede Primavera, a gente pode aprimorar nossas ferramentas de comunicação interna e externa, para dentro da equipe e para fora do ambiente hospitalar. A gente já sabe como fazer isso, a gente precisa fazer isso. A gente precisa buscar conhecer nossos clientes, sim, epidemiologicamente, inclusive, mas também saber o que ele espera de nós, tá? Porque isso é centramento do paciente, é deixar claro que a gente pode entregar ou não, certo? Então, aquela diferença entre expectativa do paciente e o desejo desse paciente. A gente precisa entender que a expectativa é uma coisa que a gente precisa trabalhar, o desejo talvez a gente não consiga fazer. Buscar desenvolver novos fornecedores, sim. A gente precisa entender que a gente tem um rol de empresas, por exemplo, de deshospitalização, de cuidado domiciliar, que a gente hoje tem a know-how para desenvolvê-los, caso queiram, evidentemente. E a gente precisa fazer isso por quê? Porque o nosso paciente transita para lá, a gente precisa fazer isso. A medicina hospitalar, ela é resiliente, ela é eficiente e ainda está em processo de desenvolvimento. Eu acho que nunca vai acabar esse processo, tá certo? E a gente precisa entender, sim, e aí eu vou voltar para o fornecedor. O que a nossa mentalidade, mindset, perfil, ação, a skill de hospitalista pode ser levado para fora e desenvolver localmente as soluções dentro aqui do nosso contexto de Aracaju. Isso é muito importante que a gente perceba. Nós somos capazes de desenvolvê-lo, sim, e claro, que a gente está falando, claro, de modelo de negócio, a gente está falando de pivotar a assistência, a gente está falando de modificação de assistência, mas é possível. Então, é isso que eu preparei para vocês. Queria agradecer e me colocar à disposição de vocês. Perfeito, Nilson. Parabéns Deixa eu pela Peraí, calma que eu não voltei para a apresentação. sala que eu ainda não aprendi. Tá. Você está na sala, está tranquilo. Não é Estamos porque, vivendo. enfim. Não, parabéns, a despeito das brincadeiras, mas a gente sabe do quão você é relevante nessa parte de estudo, de conhecimento e o quanto você tem se dedicado nos últimos anos para a medicina hospitalar como um todo, né? Nós temos excelentes resultados na nossa instituição, não é à toa, mas é um trabalho que você iniciou e está dando continuidade junto com o Marcelo. E não é à toa que, em breve, isso será certificado, né? Será certificado, esse nosso Espera-se, trabalho né, Silvio? será certificado, tenho certeza disso, né? E assim, a importância, né? Eu acho que nós que temos cabelo mais branquinhos, a gente lembra onde a alta hospitalar era o médico passar lá e escrever no prontuário. Alta hospitalar, entregar no máximo uma receita do antibiótico e está aqui. Ou Mal deixar com dizia a o enfermeira para paciente, entregar, né? isso, vamos dizer assim, a boa prática, pelo menos, né? Era de você entregar ao paciente e dizer, olha, você está bem, está tranquilo, volta para o consultório. Às vezes o consultório dele mesmo, às vezes o consultório do médico assistente. E assim, vários fatores hoje estão bem diferentes. A complexidade dos pacientes internados aumentou muito. Isso aí, no nosso pouco tempo de existência da medicina hospitalar, a gente já percebe isso, né? Às vezes a gente costuma brincar que a gente não deixa o paciente morrer, e isso é verdade. Então, ele fica, mas ele fica com suas sequelas, é aquela história das passagens pela ponte. Cada vez que ele passa, ele vai agregando mais um problema de saúde ou mais um status mais comprometido, e ele vai retornar, né? Eventualmente, ele retorna e vai passar de novo, e nós vamos estar lá, né, trabalhando em cima dele. Eu acho que a gente tem conseguido fazer os pacientes viverem mais. Eu acho que a chave agora é como saber fazer eles viver mais com a qualidade melhor de saúde. Isso aí envolve muita coisa. Mas, assim, a importância... Hoje a gente conseguiu uma melhoria muito grande da assistência intra-hospitalar. Eu acho que os dados são bem claros. Cabe, como você falou, a gente garantir que esse cuidado vai ter um efeito duradouro pós-alta. E aí onde entra a multidisciplinaridade e todas aquelas ferramentas que a gente pode usar para melhorar o pós-alta desse paciente, né? A assistência dá uma qualidade de assistência similar àquela que a gente está apresentando. E outro ponto que eu achei muito legal
como o mindset do hospitalista faz a pessoa resolver problemas, né? Às vezes a gente brinca que a gente fica o dia todo lá correndo atrás de uma coisa, outra resolvendo problemas que, entre aspas, não são nossos, e isso gera na gente realmente esse mindset de querer resolver, de querer fazer a coisa andar, fluir o mais rápido possível, focado na alta do paciente. Então, assim, eu confesso aí de ter gostando muito desse trabalho lá como hospitalista. E, assim, agora abro pro resto do pessoal, senão eu vou ficar falando a noite toda que nem você aí. Não, Ó, Lícia levantou a mão, pô, Silas. Não, Boa você sabe noite. que eu falei, né? As enfermeiras paulista que não falarem podem pro RH amanhã. Não, eu disse, primeiro agradecer, Nilson, pela aula, né? Todo dia é uma aula diferente com o Nilson, porque ele realmente incentiva muito a gente a pensar fora da caixinha e traz vários insights diariamente. Isso é muito gratificante, Nilson. Obrigada mesmo pela parceria. E é interessante essa fala sobre transição e alta, porque realmente, na prática, a gente vê que ainda existe uma cultura forte sobre sobre essa confusão mesmo entre os dois termos. Alta sendo um momento da internação e a transição, que na verdade é um processo, né? Que tem que ser contínuo e multidisciplinar, como o Nilson bem trouxe. E aí a gente tem que pensar na transição do cuidado no momento que o paciente chega para a gente. Então, quando ele chega, a gente pensa qual é a minha meta terapêutica para esse paciente, qual é o meu caminho até lá, que é o plano terapêutico, e paralelo a isso, como eu vou fazer esse paciente retornar para casa ou para o lugar de origem de forma segura. Então, acho que isso é importante, e aí entra a comunicação, né, que é o nosso grande desafio lá no hospital, que a gente vem melhorando, mas que, como disse vocês, sempre dá para melhorar mais. E eu não duvido, assim, que lá no hospital a gente tem muitas ferramentas boas, profissionais e ferramentas muito boas para isso, mas às vezes eu me pergunto, assim, estava aqui pensando durante a aula, se a gente usa essas ferramentas com 100% que elas nos permitem, né? Se a gente usa elas a fundo mesmo como deveria. E aí, só um exemplo que eu trouxe é realmente, a medicina hospitalar, ela traz esse conceito de paciente como centro do cuidado. E aí eu fiquei pensando na nossa prática, até que ponto a gente realmente trata o paciente como centro do cuidado? O que é que a gente poderia fazer para melhorar isso? E aí eu penso em um exemplo mesmo, a questão da visita multidisciplinar, que a gente faz, e que são momentos muito ricos de discussão, e que a gente vê claramente que os nossos resultados vêm mostrando que é eficiente fazer round multidisciplinar com a equipe. Mas se a gente levasse, trouxesse o paciente para esse momento, na verdade, se a gente fosse para o leito do paciente e levasse esse momento para lá, e discutir junto com ele, e ele ver junto com a equipe qual é o plano para ele, quais são as dificuldades, qual é o problema ativo, e acho que isso seria mais esclarecedor para ele, e aí a gente teria menos dúvidas do paciente, sobre quando ele vai de alta, que horas ele vai de alta, que é o que gera também uma diminuição no nosso NPS, né? Eu acho que na verdade, um convite à reflexão, porque esses dias eu venho refletindo muito sobre essas coisas, e acho que a equipe já entendeu a importância desses momentos, mas, como disse Nilson, sempre dá para melhorar. Obrigada. Débora, eu posso. Débora levantar uma aqui de cima, mas deixa eu só comentar um pouco essa fala de Lícia. Lícia, eu acho que acho que a primeira exercício que a gente tem que fazer, a gente precisa acreditar que a comunicação é um problema. A gente precisa sair de uma postura de que o outro que não está entendendo, certo? O problema está no outro, não em mim, porque eu explico bem, eu sou o cara. A gente precisa entender, a gente precisa vestir as sandálias da humildade. Lembra da Jovem Pan, que tinha isso, em dizer assim, não, eu comunico mal. Eu comunico mal porque, assim, eu não aprendi a comunicar, não fui desenvolvido nisso. Na minha formação, eu aprendia a fazer isso e aquilo, e ponto. Eu fazia sozinho, trabalhava praticamente dentro de um cubo fechado, hermeticamente lacrado. E a gente sai para um mundo em que essas relações interdisciplinares elas são muito importantes. E eu não me relaciono sem comunicação, certo? Então eu preciso entender que a comunicação é uma ferramenta. A comunicação é uma ferramenta como é uma caneta, um estetoscópio, um oxímetro, é quase o nono parâmetro do Niels, é comunicação. A gente deteriora como não comunica. Então eu preciso entender que eu preciso comunicar melhor.
Uma vez que a gente aprende isso, a gente precisa entender que há ferramentas. O Team Steps é uma coisa extremamente interessante, simples de lidar, de usar, e está na terceira versão já do Team Steps, e é estratégico, está ali, é muito estratégico, que ajuda muito no nosso dia a dia, né? É dizer quem eu quero que faça tal coisa, o que eu quero que faça, você repete para mim, é isso que eu quero que faça, é isso que eu quero que faça. Ok. Como a gente faz isso? A gente faz isso no PCR. Aí está no RCP, a gente faz isso. Sei lá, adrenalina, ml é V. Ok. Flush, feito. Elevação, ok. A gente faz isso no dia a dia. Por que a gente não faz isso na visita mútua? Por que a gente não faz isso numa definição de plano terapêutico? Tá? É porque a gente não acredita que isso vai agregar mais valor, mas vai. Mas vai. Eu quero realmente, assim, hoje eu estava na reunião com uma enfermeira hospitalista de outra instituição, e eu falando, entenda, a enfermagem hospitalista é quem lubrifica a engrenagem da assistência. É o óleo que lubrifica essa engrenagem. É muito interessante você entender isso. Vocês conectam isso, sabe, Alice? Então, há muito do que eu coloquei aqui vai sair de você mesmo, vai sair de Rayane, tá? Vai sair da próxima enfermeira hospitalista, que a gente vai ter que ter daqui a pouco. Então, a gente vai sair disso, mas é uma construção coletiva. A ideia, fazer a roda girar, sai muito de vocês, mas isso é uma construção coletiva. Então, esse tipo de discussão que a gente está tendo já é muito enriquecedor. Oi, Débora. Só rapidinho antes de passar para a Débora, só ratificar aí a fala de mim. A visita múltipla, a gente já chama de round, ela passou por um processo de transformação grande. Começou com vários formulários, vários tentativa e erro, muita coisa chata, muita crítica. E, assim, parabéns à persistência do grupo de manter. E hoje eu acho que a gente já chegou num modelo bem mais azeitado, bem mais prático, como sempre pode melhorar. E a participação das enfermeiras hospitalistas, esse azeite, esse óleo, essa graxa aí, Nossa Senhora, está fazendo uma diferença. A engrenagem aí está trabalhando muito mais rápido depois dela. Isso aí, eu não canso de parabenizar isso aí. Não tem como a gente questionar isso. Acho que os números, tudo são bem favoráveis e o nosso dia a dia está muito mais azeitado com a presença delas. Isso aí não tenho dúvida. E a visita multi, eu acho que esse realmente é o próximo passo. Ela começar a acontecer beira-lei. Acho que a gente já está conseguindo maturidade para chegar lá. Oi, pessoal, boa noite. Até que enfim, né? Nilson e Silas me deixaram falar. Eu fiquei bem reflexiva, mas eu queria começar agradecendo, hein, Nilson. Achei sua aula muito boa, hein, Nilson. E fiquei muito feliz aqui, porque quando eu abri, eu estava vendo assistente social assistindo sua aula, fono, físio, nutricionista, farmácia, e aí comecei a fazer uma retrospectiva de como era a medicina hospitalar na minha época, lá em 2014, né, o quanto que a gente amadureceu, e que delícia a gente estar aqui discutindo esse momento. E assim, deixando de lado o modelo de médico centrado, no cuidado, o centro das atenções ser o médico, para a gente pensar multi. Eu acho que é isso mesmo, a gente precisa dar voz à fono, à físio, instigar, provocar. Eu participei na semana passada, acho que foi na semana passada, não foi, Nilson, de uma visita multidisciplinar de Nilson, e particularmente eu gostei muito e quero participar de outras, porque a gente teve a oportunidade ali de, inclusive, dizer assim, por que não educar o paciente mostrando uma GTT? E aí você permeia no que você traz em experiência do paciente. Sua aula foi pura experiência do paciente. Você falou de jornada de excelência, você falou de qualidade assistencial, você falou de atender as necessidades e alinhar as expectativas com o paciente. E isso tem muito a ver com comunicação, porque sem comunicação, que é uma ferramenta principal, a gente não vai conseguir entregar isso. Você me permitiu ver dados super interessantes, que eu tive vários insights aqui, trouxe novidades em relação a trabalhos científicos, enfim, mas o que eu vejo muito forte aqui é o olhar multi e trazendo o paciente no centro do cuidado. Isso é experiência. Experiência não é só eu fazer um encantamento e bater parabéns no dia do aniversário do paciente, mas eu entender que esse paciente tem uma polifarmácia, que eu preciso fazer uma orientação de alta. Hoje eu estava conversando com um cliente sobre isso e a gente estava falando sobre Marti Bianco, que ele classifica a quantidade de quantidade de medicamento que esse paciente tem, e eu vou fazer no mesmo jeito que hoje a gente já tem Braden. Então, isso vai deixar claro para o médico olhar, bater o olho e entender e
em que momento que o farmacêutico ele tem que entrar ali, quantas vezes, qual é a periodicidade. E aí, Nilson, eu também fiquei com gostinho de quero mais aqui. Talvez a gente fazer juntos, né? E eu trago assim, serviço social, uma discussão, um painel, e trazer nesse momento aqui para a gente falar dessa transição em cuidados domiciliares. Como é que o médico ele pede, o que é a tabela NEAD, quais são as nossas dificuldades hoje, e a gente se preparar para atender o paciente, porque essas famílias estão muito complexas. Na semana passada, eu estava avaliando um caso de um evento adverso que a gente teve, e esse paciente ele foi até a experiência do paciente, ele abriu uma manifestação com algumas queixas, elogios, e eu fui entender toda a jornada dele. E aí eu